Glória a Deus. Queridos, no mês de julho, que nós estamos, uma sequência de palavras tem sido ministradas, né? No dia 2 de julho foi ministrada a palavra sobre o fogo da presença naqueles que servem a Deus, né? Usando como um dos textos, João 12, 26, dizendo: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos, eles devem estar onde eu estou, e o Pai honrará aquele que me serve. Pois no dia 9 de julho, tivemos uma palavra sobre orar sem cessar, né? E 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 diz: estejam alegres, nunca deixem de orar, orem realmente sem cessar. Pois no dia 16 de julho foi ministrada a palavra sobre ser para fazer. É um ato de escolher, tem referências, o próprio Deus tem referências para quem Ele escolhe. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, por que poucos são escolhidos? Porque tem uma referência, Deus tem aqueles que Ele escolhe mesmo. Mateus 22, 14, Jesus citando essa palavra. Amém, queridos? E domingo passado, dia 23, nós ouvimos uma palavra tremenda da parte de Deus, aprendendo a esperar no Senhor. A pastora trouxe uma palavra desafiando realmente que no tempo de espera, nós precisamos crescer e amadurecer. Amém, queridos? Quantos estão esperando em Deus? Amém? Amém. Alguns estão, outros não estão esperando, e eu espero que você espere. Quantos estão esperando em Deus? Amém, queridos? Sua esperança é o Senhor. Queridos, e não tem como. Se você espera em Deus, você cresce. Porque é nesse tempo que Deus traz o crescimento e amadurecimento. Amém, queridos? Um dos textos foi usado Malaquias, capítulo 3, 25, que diz que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém, queridos? E nessa noite eu quero ministrar sobre vocês, enquanto estava orando, pensando e naquilo que falar nessa noite, o Senhor me levou a algo que tem sido confirmado profeticamente nessa noite. Amém, queridos? Eu coloquei o tema aqui para essa noite sobre o Espírito Santo em mim. O Espírito Santo em mim. Enquanto nós estávamos na adoração, né, a Valesca trouxe um texto que Deus falou com ela no coração, sobre Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor mesmo falando que se cumpriu essa promessa nele, para falar, para pregar as boas novas, e Ele quer agir em nós. A palavra veio que o Espírito de Deus, Ele habita naqueles que entregaram sua vida a Jesus. Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Amém? Então, queridos, essa palavra é para nós, porque quem não tem o Espírito não discerne as coisas do Espírito. Então, muitas palavras que são citadas, se você não tem o Espírito, você não tem o discernimento daquilo que é. Mas para aqueles que têm o Espírito, amém, queridos? Você entregou tua vida a Jesus, o Espírito de Deus está aí. E nós clamamos que Ele venha Ele venha atuar. E uma das coisas que foi citada na palavra diz que o Espírito Santo está aqui, Ele quer fluir. Amém? E para deixar fluir, querido, sou eu. Diga assim, ó, eu quero deixar fluir. Amém? Eu tenho o Espírito, eu desejo que o Espírito flua através de mim. Falado de Espírito como selo, né? E nós somos cheios do Espírito Santo. Então eu quero começar com esse texto, com essa palavra, com esse título o Espírito Santo em mim. Poderíamos falar tantas coisas sobre isso. Poderíamos falar, mas especialmente o Senhor me levou a dois homens que a Bíblia cita, que foram homens chamados por Deus, preparados, escolhidos por Deus por um tempo, mas, querido, algo que é tão sério, é muito sério, e pessoas se esquecem daquilo que a Bíblia sempre alerta e traz uma seriedade. Nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito possa habitar em nós, mas as pessoas se esquecem que esse Espírito que está em nós, ele pode ser apagado. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus que está em nós, ele é uma pessoa, e ele se entristece. O Espírito que está em nós, ele se entristece, e o apóstolo Paulo escreve, depois, né, tem um texto anotado aqui, ele diz que, olha, há uma advertência para nós, fala, não apagueis o Espírito. Queridos, uma vez que apaga o Espírito, você começa a andar só por aquilo que a tua alma manda. E quando nós andamos por aquilo que a alma manda, por aquilo que os nossos desejos, a palavra de Deus em Jeremias já diz que enganoso é o coração do homem, e ele é perverso, ele é corrupto. Quem conhece? O Senhor conhece. E o Senhor diz, olha, eu esquadrinho o coração. Eu
divido ele, eu faço tudo e eu conheço. E nós desejamos, aqueles que desejam realmente, para dizer nessa noite, eu quero ter realmente mais e mais a mente de Cristo. Amém, queridos? O Espírito de Deus. Então eu quero falar sobre um homem que foi chamado por Deus. E depois a sequência dele. Um dos homens que foi chamado por Deus foi Saul. Quantos creem que Saul foi chamado por Deus? Amém? Quantos não creem que Saul foi chamado por Deus? Quantos não sabem quem é Saul? Quantos sabem que Saul está na Bíblia? Amém? Queridos, ou vocês não gostam que eu faça pergunta, ou vocês não gostam de responder, ou não sabem também, né? Quantos sabem quem é Saul, gente? Quantos sabem que Saul foi chamado por Deus? Amém, queridos? Porque às vezes as pessoas falam, não, Saul foi um irmão, olha, ele fez mal, tudo. Ele fez o que era, mas querido, ele foi escolhido por Deus, chamado por Deus e colocado um selo de Deus na vida dele. E eu quero entrar em alguns textos, é lógico que enquanto eu estava lendo, eu li vários capítulos, mas se eu for ler vários capítulos aqui, nós vamos até meia-noite. Mas eu talvez fique sozinho aqui, né? Se eu começar a ir até lá. Então eu quero ler só alguns textos com vocês. Quero que você abra a tua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 10. Eu quero ler a partir do verso 6. Se você quer conhecer um pouquinho mais, para relembrar depois de como foi a história de Saul, você pode ler até um pouquinho antes, né? Mas olha o que começa esse texto, do versículo 6. E o Espírito, Samuel falando a respeito, quando ele trouxe uma palavra, olha, que Deus estava separando algo, e Saul saiu da sua casa para procurar os animais lá do seu pai que tinha se perdido, ele levou alguns amigos, e ele procurou, e ele falou, olha, nós não estamos achando, vamos voltar para casa, porque a preocupação do meu pai com as ovelhas dele aqui, daqui a pouco ele vai se preocupar com a gente, então vamos para casa. E aquele que estava com ele falou, olha, há um profeta, um homem de Deus, que tudo que ele fala aqui acontece, então é melhor a gente conversar com ele, né? E tudo isso já era preparação. Queridos, quantos creem que quando Deus quer fazer, Ele prepara os caminhos, amém, queridos? Deus, Ele alinha as coisas. E Deus estava já preparando algo, porque o povo, na verdade, estava rejeitando Deus, porque o povo pediu um rei para Samuel. E Samuel chegou para Deus, Deus, ao povo quer um rei. O que eu faço? Daí Deus falou, Samuel, fica tranquilo que o povo não está rejeitando você como profeta, mas o povo está me rejeitando como Deus. Se é um rei que eles querem, nós vamos dar. E Deus preparou nessa hora, e naquela hora quando Saul estava ali, a Bíblia fala que chegou diante do profeta, e Deus já havia falado, Samuel, está vindo uma pessoa que as ovelhas, né, do pai dele está sendo perdeu, e ele vai vir para procurar, então você pode falar para ele que já foram encontradas, mas tem uma palavra para ele, você vai ungir. E Saul é o homem que eu tenho escolhido para ser o rei de Israel. E aqui no versículo 6 diz que essa é a palavra que Deus falou realmente e soprou e declarou sobre a vida de Saul através do profeta Samuel. E diz, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Queridos, vamos parar um pouquinho nesse texto. O Espírito Santo se apoderará de ti, e você vai profetizar. Se você acompanhar, quando Saul depois voltou, o Espírito Santo tomou conta dele, ele começou a profetizar junto com os profetas, e as pessoas falaram, poxa, mas quem é esse daí? Conhecemos o pai dele, ele é profeta, não é? E queridos, porque quando o Espírito de Deus toca em nós, nós não somos mais a mesma pessoa. Amém, queridos? E lembra que aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. Ainda não havia acontecido o Pentecoste, mas havia o poder de Deus sendo liberado, que Deus trazia sobre homens e mulheres que Ele escolhia. Amém, gente? E aqui nós vemos a palavra de Deus, que Deus disse através de Samuel, olha, o meu poder vai se apoderar dele. E versículo 7, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Queridos,
há uma referência, porque a Bíblia traz algo que será como exemplos daquilo como Deus faz e como Deus age, como Ele agia e ao mesmo como Ele age hoje. Deus escolhe e Deus está no nosso meio, amém, queridos? Deus te escolheu, Deus tem chamado, você tem escolhido as nossas vidas para fazer algo tremendo da parte dEle, assim como fez ali com Saul, e Ele declarou, olha, faz aquilo que vem, porque você vai ser tão tomado pelo Espírito, e aquilo que vier ao teu coração, faz porque Deus está contigo. Amém, queridos? O Senhor está no nosso meio, o Senhor é com você, meu querido. Se você está com esse selo, com essa presença, com a tomada do Espírito, o Senhor é contigo. Quando você deixa o Espírito tomar conta e agir na nossa vida, e agir no teu coração, o Espírito Santo vai te conduzir, e é uma promessa de Deus, que nós já vimos nessas semanas passadas, e que olha, o Senhor falou, olha, eu sempre estarei convosco, até a consumação dos séculos. Amém? Não foi isso que ele disse, querido? Eu vou ao Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito, o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias, consolará, confortará, convencerá. O próprio Deus manifestado. Amém, queridos? Quantos têm o Espírito Santo, queridos? Quero trazer a tua memória, a tua lembrança. Se você entregou a tua vida para Jesus, se você ainda, espero que não, mas se você ainda não apagou o Espírito, Ele está aí. E Ele quer usar a tua vida, quer ser algo tremendo na sua vida. Agora, se você apagou, meu querido, essa noite é uma noite de se acender, em nome de Jesus. A chama do Espírito precisa voltar para que você possa fazer boas obras de acordo com o Espírito de Deus, com que Ele dirige. Amém, gente? Querido, se a Bíblia fala para não apagar, é porque pode ser apagado. Se Paulo dá essa carta aos Efésios, falou, olha, não apagueis, não entristeçais o Espírito, é porque ele já foi entristecido, vai ser entristecido, e ele pode ser apagado. Ah, mas na minha vida não. Queridos, a Bíblia fala para todo homem, para aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Tome cuidado com a sua vida, porque apagar o Espírito é quando você começa a andar demais, você acha que está no Espírito, mas as obras da carne estão latentes na sua vida. Você está vivendo como qualquer pessoa do mundo. E quando você começa a andar, você é um camaleão. E um camaleão, ele faz uma adaptação de acordo com o mundo. Andou lá, já pega a mesma cor, já pega a mesma, e daí você vai apagando o Espírito. Vocês lembram de Sansão? Sansão foi um homem tremendo da parte de Deus, usado poderosamente. Ele começou a brincar com as coisas de Deus. Começou a brincar, começou a fazer aquilo que Deus não mandou para fazer, a agir de uma forma, contando historinhas e tal. E a Bíblia fala que toda hora ele estava, não, eu vou sair da mesma forma e guerrear. Mas quando ele falou de algo íntimo, que Deus falou com ele, este é teu selo, e você não vai falar com ninguém, eu vou trazer na tua vida para ser um libertador. Mas quando ele brincou, e abriu isso ali para Dalila, cortaram o seu cabelo, que era o selo, que era a marca que ele tinha na sua vida, de força. Ele acordou e falou, sairei da mesma forma. E a Bíblia é muito clara quando ela diz, e Sansão não havia percebido, nem se atentado, que o Espírito de Deus já havia sido retirado dele. Querido, cuidado conforme você anda. Não, mas eu estou orando, eu oro, estou orando. De uma certa forma, Sansão saiu para orar, mas o Espírito já não estava mais ali. Nós precisamos atentar nisso, queridos. Porque a Bíblia fala que quem tem o Espírito, vive no Espírito, anda no Espírito e jamais satisfaz os desejos da sua carne. E há um alerta que a Bíblia traz para nós. E nós vemos o que está acontecendo na vida de Saul é algo tremendo, queridos. Deus colocou esse selo na vida dele. É um homem que saiu, quando ele viu profetas profetizando, como ele tinha recebido o poder do Espírito Santo na sua vida, ele começou a profetizar, começou a declarar a palavra, e ali foi tomado, as pessoas tomadas de algo sobrenatural ali. E a Bíblia é tão clara que Deus usa homens para falar. Deus não falou diretamente com ele, Deus usou o profeta Samuel, e o profeta Samuel, que era uma expressão realmente de uma palavra direcionada, falou com Saul. E a mesma palavra de Deus que veio para Samuel, foi essa palavra que ele trouxe ali para Saul. Ele diz, o versículo 8, tu, porém, descerás antes de mim para Gilgal, e eis que eu descerei a ti,
para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali, 7 dias você vai esperar. 7 dias esperarás, até que eu venha a ti, e eu vou te declarar o que você há de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Deus mudou através do Espírito o coração de Saul em outro coração. Quantos aqui tem o coração, quando Jesus entrou, o Espírito Santo entrou, mudou para um outro coração? Amém, queridos? Há uma mudança. Você não pode, se você tem uma experiência com Deus, e o selo do Espírito Santo está na tua vida, você é mudado para ser uma outra pessoa. Sim ou não, gente? Eu não mudei nada. O teu rosto, né, precisa ter uma alegria também, assim, né, mas não é de aparência. O que muda é o enfoque lá no teu interior, porque a obra de Deus é de dentro para fora. Amém, queridos? Começa dentro, e aqui nós vemos que nesse homem algo mudou no coração dele, lá dentro. Amém? O verso 14, a palavra de Deus diz que, e disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e nós renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Queridos, foi derramado um óleo da unção sobre a vida dele, ele foi ungido rei sobre todo o povo, ali em Gilgal. A palavra Gilgal, queridos, significa círculo. A palavra Gilgal significa o despojar da carne. Ela tem o simbolismo de um lugar onde é feito alianças. Gilgal é um lugar de despojar de tudo aquilo que é carnalidade, para que haja uma reverência, um lugar de uma aliança. E aqui tem sido feita uma aliança de Deus com o seu povo, através de um rei que o povo pediu. E Deus falou: eu vou dar um rei para vocês, eu estou enchendo ele com o meu poder, com a minha autoridade, o Espírito está sobre ele, para dirigir, para tomar conta. Só, queridos, prestem atenção nisso. Há uma unção que foi derramada sobre Saul, mas Deus é que fala com as pessoas e comigo e com você, amém, queridos? E Deus usa os seus profetas, Deus usa pessoas, e a palavra de Deus para Samuel transmitir para Saul foi muito clara. Ele falou: olha, Saul, você vai descer antes de mim até Gilgal, esse lugar de despojar da carne, lugar de aliança, e ali você vai esperar por 7 dias, até que eu venha até você, e eu nesse lugar, eu vou declarar o que você tem que fazer. Queridos, quem poderia sacrificar, quem poderia fazer o holocausto, o sacrifício era feito de um profeta para Deus. Saul não tinha autoridade, não tinha uma palavra para poder fazer a oferta perante Deus. Era a função realmente do profeta. O profeta tinha que chegar, e se você acompanhar o texto, a Bíblia fala que o povo começou a ver os inimigos. Queridos, e quantas vezes nós temos inimigos? Quando tem passado lutas com inimigos nessa hora? Não é carne nem sangue, não é inimigos, pessoas, mas são situações que têm vindo para afrontar a sua vida, na área da saúde, na área do seu trabalho, área financeira. Quantos têm passado por lutas, amém? Quantos têm, queridos? E a Bíblia fala que um dos inimigos que tem é a nossa própria carne, a carnalidade. Por isso que nós precisamos nos atentar para o Espírito, saber que o Espírito de Deus, ele tem ordem. Algo que Deus vem tem uma ordem específica. Deus, ele fala, e quando nós obedecemos a sua voz, o seu poder vem sobre nós e é manifestado, queridos. Você crê nisso? Amém? Da palavra de Deus. E aqui é uma ordem muito clara que Deus falou através do profeta para Saul. Falou só: olha, você vai descer, olha, 7 dias você vai esperar, até que você vê que quando o povo começou a ter o tumulto, inimigos vindos, filisteus, né, você pode acompanhar a leitura depois, o povo entrou em desespero, e Saul também começou a entrar com esse espírito de desespero, mas ele não se atentou naquele poder que já estava nele, e na palavra. Olha, Deus falou, e uma das promessas que Deus tinha feito com ele, diz: olha, o Deus que falou: olha, você vai ter sinais que você vai ver, a minha mão forte vai estar, porque Deus está com você.
Queridos, uma palavra que nós vamos ter no nosso coração: se eu estou diante de Deus, com o poder do Espírito, vivendo para Ele, Deus está comigo, eu não vou temer o mal. Amém, queridos? As situações podem vir, mas eu preciso levar meus olhos para Deus, levar meus olhos para o autor e consumador da minha fé, e realmente crer na sua promessa, crer na sua provisão. E aqui nós vemos que entrou um desespero no coração de Saul, queridos, e nós precisamos tomar cuidado, porque o Espírito que está ativo em nós, no momento de celebração, de culto, tal, tudo bem, se nós não tomarmos cuidado, naquele momento quando vem uma crise, se nós deixarmos a nossa alma se levantar, os nossos sentimentos, nossos desejos, nós podemos trocar tudo aquilo que Deus já prometeu para fazer, por realmente momentos que a gente toma decisões erradas. E aqui, querido, Saul, ele estava vendo, e agora que nós vamos fazer? O profeta tinha que dar palavra, mas o profeta não está chegando, está demorando para vir. O que nós vamos fazer? O povo está em desespero, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o grande problema nosso, queridos. Quando Deus está falando, eu vou cuidar, eu vou fazer, e a gente fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. E quando nós falamos que eu preciso fazer alguma coisa, e eu faço sem orientação de Deus, vai dar prejuízo, queridos. Vai dar situações que depois nós vamos nos arrepender. E tem coisas que depois que a gente se arrepende de ter feito, já não tem mais como voltar. E nós vemos que bem ilustra a história deste homem chamado Saul. Deus havia falado com ele. E Samuel foi muito claro, olha, espera. E ele dá exatamente 7 dias. 7 dias eu vou estar lá. E terminado esse prazo, queridos, a Bíblia fala que Saul falou, então eu vou fazer. E ele ofereceu o sacrifício. Ele foi e preparou e fez o sacrifício. E quando ele terminou de preparar tudo isso, o profeta chegou. E quando o profeta chegou, ele falou, em outras palavras, você pode ler o texto depois, só quero adiantar para não... Ele falou, o que você fez? Não, o povo estava reclamando, o povo estava aí fazendo, e você não vinha, tal, e eu fiz. Mas quem falou que era para fazer? Vocês estão entendendo, queridos? Nós vamos confiar no Senhor, queridos. Precisamos confiar na promessa dEle. E Saul fez aquilo que Deus não tinha orientado para ele não fazer. Quero ler agora com vocês 1 Samuel capítulo 12. Acompanhe o 12 e no 13 eu vou chegar onde nós comentamos um pouquinho aqui. 1 Samuel 12, a partir do verso 20. Então Samuel disse ao povo, não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguirias as suas vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque elas são vaidade elas são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Queridos, o alerta de Samuel falando do que o povo vinha vindo, já antes de pedirem um rei, daquilo que estava fazendo, tudo que era mal diante de Deus, rejeitando Deus, Deus dá um rei para eles, e agora Samuel traz um alerta, falou, olha, não temais, pois o Senhor, versículo 22, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Queridos, o Senhor não vai te desamparar. Ele escolheu um povo para ser, que tem o selo da sua presença. Ele não vai desamparar. É promessa dele. Amém, gente? Amém? E aqui Samuel fala então, olha, versículo 25. Porém, se você perseverar em fazer o que é mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Aqui ele fala
de temor a Deus, servir ao Senhor, mas se fizer mal, vai perecer. E aqui nós encontramos na vida de Saul os perigos da não obediência, a não espera. Lembra a palavra semana passada? Porque, queridos, se não esperarmos em Deus, nós não vamos ter. Uma das coisas que vem contra você esperar é a falta de fé. Eu não creio em Deus. Muitas vezes nós estamos falando, Senhor, eu ouço a tua palavra, mas eu não creio no que o Senhor falou. É o grande erro e grande luta que nós podemos ter. E aqui aconteceu do que? Saul não estava aguentando esperar o tempo. Ele tem a palavra, ele tem a promessa. O profeta falou, espera 7 dias, eu vou aparecer, eu vou estar lá. E o capítulo 13 de 1 Samuel, 1 Samuel 13. Então aqui nós vamos encontrar os perigos da não obediência, de não esperar e fazer o que não era para ser feito. 1 Samuel 13, a partir do verso 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor, que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Queridos, quantos creem que a ordem de Deus é séria? Nós não devemos brincar, queridos. A ordem de Deus é séria. E Saul quis justificar. Saul quis dar uma justificativa, e nós vamos ver que depois ele começa a fazer outra justificativa. Por mais que o profeta depois queria, olha, queridos, presta atenção, tem gente que fala, não, Deus é amoroso, Deus é muito bom, Deus é bom, mas Ele é justo, e Ele é fiel com a sua palavra. Amém, queridos? E nós vamos cada dia mais tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado, querido. Porque quando vai tomar uma decisão, quando vai fazer algo, precisa falar o que Deus falou. Porque o falar de Deus, queridos, o que a palavra de Deus diz? O falar dele é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E Deus falou através do profeta, 7 dias eu vou chegar. E eu te farei, vou te falar o que se deve fazer. Ah, o povo pressionou, o povo veio. Lembra também, queridos, de alguém que fez isso? Lembra de Arão? Ah, o povo pediu, aí daí eu joguei ali no fogo os ouros, aí saiu aqui, eles estavam adorando um bezerro. Ah, o povo pressionou, querido, tudo aquilo que é pressão, que vem do mundo, que vem do povo, não pode atingir nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração e falar, Senhor, qual é a tua vontade? Eu prefiro estar no centro da tua vontade, Senhor, e não ceder aquilo que a multidão está falando. Querido, cuidado para você não fazer parte da multidão que fala, e que nós sejamos o selo do Espírito, deixar que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Porque Deus, Ele age na unidade do corpo de Cristo. Sim ou não, gente? E quando se fala em unidade, todo mundo lembra de um texto. Qual é o texto que você lembra quando fala de unidade? Qual que é o texto? Está onde? Salmo 133, que diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam, ou vivam em união. É como óleo precioso que vem sobre a cabeça, desce sobre a barba de
Arão, sacerdócio, aquele que Deus fala, aquele que tem, né? E da sua barba desce para a orla das suas vestes. Ali neste lugar da unidade, Deus ordena a sua bênção, a sua vida para sempre. Há uma ordem de Deus. Há algo que Deus coloca, queridos. Na unidade, no Espírito, Deus traz direção para a nossa vida. Então, nós precisamos ter unidade no Espírito como igreja do Senhor. Saber qual é as suas ordens. Saber o que o Senhor fala e o que o Senhor determina. Amém? Eu não quero, poderíamos citar mais coisas, mas lembra depois o que Deus falou? Se você continuar lendo, eu quero mudar para outra pessoa aqui, no texto, mas se você continuar lendo depois, embora Samuel tentando falar e ele continuou diante dos, olha, eu vou dar uma ordem para você, Saul, você vai lá e vai matar todos os amalequitas, porque eu quero acabar com toda a carnalidade. E você lembra o que aconteceu, gente? Deus falou, olha, vai, eu sou com você, você vai vencer. E eles foram nos amalequitas, e era para exterminar tudo, desde o rei, crianças, animais, mulheres, era para exterminar tudo. E quando Samuel estava esperando, e Deus falou, olha o que o servante falou, olha o que o rei fez lá. A Bíblia fala que quando eles voltaram, eles pegaram despojos, não era para pegar. Ele manteve vivo o rei Agag. E Samuel chegou, Saul, o que você fez? Falou, não, nós exterminamos tudo. E o rei ainda culpou quem? O povo. O povo decidiu escolher algumas coisas. E nós trouxemos o rei está aqui amarrado. Queridos, a ordem de Deus não era para amarrar o rei Agag, que representa toda a carnalidade, tudo aquilo que é carne, tudo aquilo. Qual que é a ordem de Deus para fazer? Mata, extermina tudo. E Deus ainda fala, Samuel, por que você está demorando? Até o profeta levou uma chamada de Deus. Porque o teu coração está pensando, porque o próprio Deus, ele falou, eu já fiz o que com Saul? Rejeitei no meu coração. Então não adianta você querer fazer algo aquilo que eu já rejeitei. E a palavra de Deus, que Deus já havia falado por Samuel para Saul, ela falou, olha, Saul, isso que você fez para Deus já bastou, você já vai ser, Deus já está procurando um outro, e já achou um outro segundo o coração dele. E o profeta teve que fazer aquilo que o rei era para fazer. A Bíblia fala que o rei pegou Agag, e Agag falou, tá vendo, vai acontecer uma coisa. Samuel pegou, levou Agag até lá, e matou Agag, porque a ordem de Deus era para matar. Querido, se o teu irmão não tem matado a carnalidade do negócio, não dá um jeitinho. Nós precisamos ir lá e matar, amém, queridos? Vamos exterminar tudo aquilo que não é para a glória de Deus. Se Deus falou que não é para preservar, não é para preservar. Quantos estão entendendo, queridos? Não é natural, é no espírito, gente. São coisas que muitas vezes você está tentando carregar e Deus falou para mandar expulsar. Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Deus chamou ou não chamou Saul? Deus deu unção sobre ele ou não deu? Agora, Saul valorizou a unção que tinha em Deus? Não, jogou fora. E Deus rejeitou. Nós vamos tomar cuidado, queridos, porque às vezes nós podemos achar que nós estamos fazendo aquilo. Não, eu fiz o holocausto, eu fiz. E esse eu fiz não é teu ofício. Não é aquilo que Deus pediu para você fazer. E nós precisamos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, isso é uma ordem dele. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, meu irmão, faça o que Deus mandou fazer. O que ele não mandou fazer, deixa que outros que ele mandou fazer, vai fazer. Amém, gente? 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel 16. Aqui vai falar o que Deus já falou. Agora, Samuel, eu já rejeitei Saul, agora você vai descer a casa de Jessé, e um dos filhos deles eu escolhi para ser rei no lugar de Saul. Mas Deus, como que eu vou fazer? Porque se Saul sabe que eu vou escolher um rei, ele vai me matar.
Deus fala, olha, você pega um animal e você fala que você vai lá com a família e você vai oferecer um sacrifício a mim. E a Bíblia fala que Samuel desceu, o povo da cidade, quando vê o profeta, que é tão sério, porque Deus fala por profetas, e até hoje Deus fala com profetas dele, amém, querido? Você crê nisso? Deus usa profetas que ele escolhe, ele estabelece para falar. E a Bíblia fala, quando chegou o povo, você vem em paz, o que aconteceu? Falou, fica tranquilo, eu vim aqui para oferecer adoração a Deus. Foi até a casa de Jessé, e ali, todo mundo sabe da história, que ele chegou e foi oferecer, né, falou com Jessé que um dos filhos seria, e Jessé passou todos os seus filhos, até que chegou sobre Davi. Então vamos lá, verso 13, 1 Samuel 16, 13. A Bíblia fala, então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Queridos, como a gente vê que muitas pessoas, quando recebem uma unção de Deus, têm o poder de Deus, mas desprezam a unção de Deus, como que o oposto começa a acontecer na pessoa? Uma das raízes que entra no coração, que é aquilo que o próprio Deus fala, é a respeito de uma raiz de orgulho. Orgulho é aquilo que encheu o coração de Lúcifer nos céus. Ele quis ser igual a Deus, ele achou que era o cara, quis receber a adoração, Deus o expulsou. E a Bíblia fala que um olhar altivo, um orgulho, ele precede a ruína, a queda. E aqui Saul achava que podia fazer aquilo que não era para ele fazer. E a Bíblia fala que quando Deus estabelece algo sobre um novo homem, que agia segundo o seu coração, que Deus o achou de trás das malhadas, estava trabalhando, estava louvando, adorando, com o coração pronto para Deus, Deus ungiu. E o Espírito de Deus que nos libertou, ele quer realmente agir, fluir em nós, amém? Amém, gente? Então, agora, sobre Davi também, quantos queriam que Davi foi ungido por Deus? A própria palavra de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito de Deus veio sobre a vida de Davi tremendamente. Deus, e aqui fala, olha, a partir daquele momento que uma voz profética veio, a voz do próprio Deus através de Samuel, entrou naquela casa e ungiu. A Bíblia fala que quando ele recebeu essa unção, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi agia na unção do Espírito. E Davi já havia sido tocado. Quando ele foi para Golias, ele fala, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Porque havia uma unção, havia um poder para fazer aquilo que precisava fazer. Amém, queridos? Deus tem ungido a tua vida, tem dado poder para que você faça aquilo que Deus quer que você faça. Agir no poder dele, amém? Você crê nisso, querido? Amém? Mas, 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Os acontecimentos, e aconteceu, gente. Sobre Davi também aconteceu. 2 Samuel 11, a partir do verso 1 diz assim, e aconteceu que tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista, e estava, e você sabe a sequência que deu. Um homem ungido, porque tinha o poder, autoridade de Deus, mas a Bíblia é clara quando diz, né, texto ali, no ano em que os reis saem para a guerra, Davi ficou no seu aposento, e ali ele começou a andar, e ali ele não estava com a sua harpa cantando ali, adoração a Deus, foi passear naquele lugar, e quando você passeia, sentar no centro, sentar naquilo que tem que se fazer, o diabo ele é estratégico.
Havia uma mulher que estava bem no ponto de se purificar dos seus dias e estava se banhando. E Davi do terraço olhou e foi contaminado com aquilo. Queridos, mesmo você tendo toda a unção de Deus, momentos de bobeira, momentos de não se fazer aquilo que precisa ser feito, este é o momento que pode acontecer algo na tua vida. Aconteceu que tendo decorrido um ano, e aconteceu que numa tarde, Davi estava passeando. E ali ele não conseguiu segurar os seus impulsos. Agora, nós sabemos o que aconteceu com ele, mas aqui eu quero fechar sobre esses dois homens. E dizer, queridos, que foram os dois homens ungidos pelo Espírito Santo. Homens que agiram no poder de Deus. Mas no decorrer do tempo, presta atenção, eu estou falando a princípio, é lógico que depois tem um acontecimento que eu quero fechar a respeito de Davi. Mas a Bíblia fala que no decorrer do tempo, eles não foram fiéis ao chamado. Porque junto com o chamado, tem uma ordem. Deus chama, Deus capacita, Deus nos limpa, purifica, mas a última palavra é dele. A ordem a ser seguida é dele. Se nós andarmos conforme a palavra dele, a direção dele, nós seremos felizes em tudo o que nós fizermos. Nós não vamos errar, nós vamos caminhar, amém, queridos? Quantos creem nessa palavra, amém? É a palavra do Senhor. Mas no decorrer do tempo, eles não foram fiéis ao chamado e permitiram que circunstâncias ao seu redor tirassem o foco do compromisso da aliança. Gilgal é lugar de aliança, é o lugar de despojar daquilo que é carne. Nós todos precisamos sempre passar por esse lugar de Gilgal, queridos. Se você acompanhar no templo de Elias e Eliseu, Elias, quando deixou toda aquela depressão, envolvido por aquilo, Deus falou: volta ao teu caminho, volta por onde você andou e você vai ungir Eliseu no teu lugar. Um dos caminhos que Elias precisou voltar foi para onde? Gilgal. Elias precisou realmente tirar tudo aqui, remover e trazer essa aliança para o coração dele em Deus. Queridos, Deus tem uma aliança comigo e com você. Amém? E a aliança que tem comigo e com você em Jesus, por isso que fala do cordão de 3 dobras, essa aliança não se rompe. Mas quando Jesus é deixado de lado, quando Jesus por um momento é esquecido, quando a ordem dele já não faz referência, eu começo a andar no que dá na minha cabeça, do que, eu acho que é assim, a multidão está pressionando, todo mundo pressionando, e eu deixo de ouvir Jesus, se torna vulnerável. E nós precisamos nessa hora cada vez mais buscar estar muito agarrado a Jesus. O que Jesus faria nessa hora? Jesus, o que o Senhor deseja que eu faça? Jesus, nessa tomada de decisão, como que a tua palavra diz que eu preciso buscar, e o Espírito de Deus é que revela sobre nós, amém, queridos? O que Jesus falou, olha, o Espírito da verdade virá sobre vocês, e Ele vos ensinará todas as coisas, tudo que eu tenho dado. E nós precisamos, como eu preciso, queridos, como eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Como que cada um de nós precisamos disso, para tomadas de decisões. Quantos têm uma aliança com Deus? Amém? Queridos, que ela não seja quebrada de forma alguma. E nós quebramos uma aliança quando nós desobedecemos. Quando nós não vamos para a palavra. Agora, esses 2 homens, queridos, Saul, né, um desses homens, ele foi rejeitado porque desobedeceu. Ele foi rejeitado porque fez o contrário e também tentou usar isso como desculpa. Não, eu fiz porque. E Deus não quer desculpa, Ele quer realmente que se obedeça a sua palavra. O outro, queridos, ele no meio do caminho, ele pecou. Davi também errou, queridos. Fez algo, não obedeceu no tempo que os reis estão à guerra, porque reis foi colocado por Deus, Deus estabelece reis, é Deus que tira, mas cada um no seu papel tem que fazer a sua parte. Davi falou, eu vou descansar agora, mas não é, era o tempo do rei estar na guerra. Se ele tivesse ido para a guerra, querido, não tem nem cabeça para ficar pensando em coisa. Se você tem que fazer o que Deus mandou você fazer, queridos, faça. A Bíblia fala, faze de todo o teu coração, para Deus e não para homens, porque quando você deixa de fazer aquilo que é para Deus, e começa a olhar para homens, a carne vai te chamar.
O desejo de murmurar das coisas vai te chamar. O desejo de você falar, tá vendo? Se não sou eu, aquilo lá poderia ser assim. Porque, queridos, de certa forma, Davi começou a olhar no seu terraço procurando alguma coisa. Quem procura, acha. Achou, queridos. Achou algo que foi terrível para a sua vida. E sabe o que acontece, querido? Porque no meu pecado, no seu pecado, quem desfruta de toda maldade, toda malignidade são os filhos. A história dos filhos de Davi poderia ser totalmente diferente se ele tomasse uma posição de estar na guerra, no lugar. Não queira, querido, que seus filhos, não, meu filho eu tenho que... Não, se o filho vem em você, uma firmeza em Deus, ele vai continuar neste lugar. Agora, se teu filho vê você falando mal de tudo, falando mal da sua liderança, falando mal do seu pastor, falando mal do governo, falando mal de sei lá, queridos, o filho vai receber aquilo. Porque Deus falou que nós precisamos orar pelas autoridades. Amém, queridos? Precisamos orar. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar. Deus. E ali na oração com Deus, querido, você pode falar tudo para Ele. Daí você pode reclamar para Ele. O problema é que quando você age na carnalidade, você não fala isso para Deus. Você vai falar com as pessoas. E quando você fala com as pessoas, você fere Deus em primeiro lugar. E quando você fere Deus, querido, daí azedou o negócio. Porque nós colhemos na terra. Como vocês estão entendendo? Amém, queridos? Querido, pastor, mas por que falar? Querido, estou falando para mim. Porque é tempo de nós tomarmos uma decisão, porque quando nós andamos em obediência, querido, nós vamos colher coisas maravilhosas e tremendas que Deus tem para nós, amém, queridos? Por isso que ter aliança com Deus, uma aliança com Deus não pode ser quebrada. Todas as alianças do Antigo Testamento foram quebradas, querido. Por causa de Deus? Não, por causa do homem. Fazia uma aliança. Poxa, você colocou Noé dentro da arca, que sua família tal, daí sai da arca, Noé já faz coisa errada, negócio tal. Queridos, o homem vai ser propenso para as coisas. E uma aliança foi quebrada. Até que Jesus foi levantado como uma aliança eterna. Que lá na ceia, quando ele instituiu a ceia, ele falou, olha, quem come deste pão e bebe desse cálice tem uma aliança comigo que não é quebrada. É uma aliança eterna. Por isso que quando nós participamos da ceia, nós vamos participar com o entendimento, Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu estou trazendo a minha memória que eu tenho uma aliança contigo, eu não posso falhar, eu não posso, porque o Senhor é eterno, o Senhor não falha. Eu quero grudar no Senhor, porque o Senhor não falha. Amém, gente? Mas Davi, queridos, ele foi para o lugar de uma restauração. Quero ler com vocês. Tem bastante texto aqui, mas vamos lá para a palavra. Salmo 51. Salmo 51. É um salmo que Davi escreveu depois, né, nesses momentos do pecado, depois que passou por tudo isso. Salmo 51, verso 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, e eu fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com ensopo, e eu ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito.
Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Queridos, um coração diferente do primeiro rei. Porque Saul deu desculpa e em nenhum momento ele voltou. Depois ele quis, mas eu posso voltar, olha, eu pequei contra Deus, mas mais uma missão foi dada e ele falou, porque a carnalidade ele deixou prevalecer. Ele não se voltou, e depois, pelo contrário, queridos, olha quando o que acontece, e é um perigo que nós não podemos deixar infiltrar na igreja. Quando o Espírito, uma pessoa tem um Espírito, age no Espírito, depois começa a entrar, e hoje, para quem estava no devocional, foi falado sobre inveja, né? Que nós não devemos ter inveja das pessoas, e a inveja é uma coisa terrível, porque é você querer algo que é da pessoa e não é teu, e Deus coloca uma palavra para cada um individual, amém, queridos? Nós temos um selo, você é chamado com algo específico para a tua vida, e a inveja, ela traz um mal terrível, ela destrói, e nós precisamos ter um coração do Espírito de Deus que move dentro em nós, querido, daquele Espírito que estava sobre Davi. E Davi entendeu isso, querido. Saul foi para aquele lugar de reclamar, de falar, e ele teve depois, quando teve as cantorias das mulheres, quando teve uma batalha, que Davi foi levantado lá, as mulheres falaram, olha, Davi matou seus 10 milhares. Mas Saul matou seus milhares. Saul já ficou com inveja. Não, o que é isso que elas estão cantando? Quer dizer que Davi matou 10 mil e eu 1.000? Queridos, se ele quer retornar para aquilo que agrada a Deus, ele falou, olha, que bênção. Ele está sendo em porção dobrada e eu sou o rei, eu tenho um cara desse trabalhando em prol do reino de Deus e próprio da família. Mas a inveja, queridos, ela mata e ela destrói. Pessoas não conseguem se alegrar com a vida dos outros. Eu quero declarar em nome de Jesus, querido, se alegre quando uma pessoa realmente está vivendo nos princípios de Deus e vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida, prosperando. Amém, queridos? Porque Satanás, ele quer colocar no coração, porque lembra que quando o Espírito foi tirado de Saul, veio um para atormentar. Queridos, não seja atormentado por espíritos enganadores, mas deixa que o Espírito Santo de Deus venha para trazer alegria e gozo no teu coração. Davi declarou, queridos, na oração de Davi, ele sabia o que tinha acontecido com Saul. Ele sabia. Por que Davi sabia, queridos? Quantos lembram que quando Davi teve a oportunidade de matar Saul dentro da caverna, e todo mundo falando, Davi, vai, mata, olha a tua oportunidade. O que Davi declarou? Quem sou eu para levantar as minhas mãos contra o ungido do Senhor? Ungido o que é, gente? Quem tem unção. Para Davi tinha unção. Deus já havia rejeitado, mas ainda Saul estava como rei determinando sobre o povo. E quando Davi ora falando, Senhor, não me lances fora da tua presença, e ele fala, não retires de mim o teu espírito. Ele clamou ao Senhor, e a Bíblia fala que quando ele confessou o pecado a Natã, e depois ele orou e jejuou o tempo todo pelo filho desse pecado, aquilo que foi gerado ali, e Deus falou, não terás filho. Mas quando aqueles, do rei, depois chegaram para ele e falaram, olha, Davi olhou e falou, o menino morreu? Morreu. Davi se levantou, se lavou, comeu, as pessoas, agora que era para ele se largar, mas Davi conhecia, ele passou a conhecer realmente a vontade de Deus, não deu desculpa, não tentou falar mais, mas falou, foi do agrado de Deus, e ele se lavou e se levantou, e a palavra do profeta Natã depois sobre Davi falou, olha, Deus também perdoou você. Queridos, quando nós vemos que Deus perdoa, quando nós vamos para o lugar correto da sua presença, nós podemos fluir no Espírito. Embora, queridos, todas as consequências, Deus não livrou Davi. A partir deste momento, Davi passou por situações, seus filhos entrando em tempos de adultério, de coisas piores do que Davi fez. Uma das palavras foi, aquilo que você fez às escuras, às escondidas, o teu filho fará onde todo o povo está vendo.
Ele foi atentado. Mas, queridos, há uma marca que Deus colocou na vida de Davi. Davi, eu encontrei esse homem, um homem segundo o meu coração, na qual tem o Espírito. Estar em Cristo, queridos, estar em Cristo é viver segundo o Espírito de Deus. Amém? Que nós sejamos homens e mulheres que andem no Espírito, que vivam pelo Espírito. Teria um texto bem comprido aqui falar, mas vou falar só citar por cima aqui, né? Para você que está anotando, os dois textos que eu citei no começo ali é Efésios 4:30, que diz: não entristeçam o Espírito. Efésios 4:30. E 1 Tessalonicenses 5:19, o apóstolo Paulo dizendo: não apaguem o Espírito. E depois não vai dar tempo de eu ler o texto inteiro por causa do nosso horário, mas Romanos capítulo 8, quero ler apenas alguns versículos. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo escreve dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se às coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Querido, o texto vai até lá o 39. Você pode ler, mas eu quero só fechar com esse texto aqui. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, 17, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há um só Espírito, e o Espírito de Deus está sobre nós, amém, queridos? Amém? Nós, como igreja Nova Aliança, nós cremos no poder e numa ação do Espírito Santo de Deus agindo em nós e através de nós. Nós cremos no falar em novas línguas, como batismo, como ser batizados no Espírito. E o apóstolo Paulo declara: olha, eu falo em línguas mais que todos, mas eu prefiro falar diretamente com pessoas, profeticamente, numa linguagem que entende. Mas se ele fala que fala mais, porque, queridos, quem fala no Espírito, a Deus fala mistérios. Mas a Bíblia fala que quando eu oro em novas línguas, eu sou edificado. O que é edificar, queridos? O que é edificar para você? Construir. Você quer que a tua vida seja construída? Busque, é o mesmo Espírito, queridos. Mas ser batizado é ser mergulhado no Espírito, na qual você tem uma experiência com Deus, que naquilo que quando você não sabe o que orar, não tem forças, não tem, você começa a orar, minha mente está infrutífera, mas de fato o meu Espírito ora a Deus, e Deus me fortalece, Deus me edifica,
não com coisas naturais, mas Deus me edifica no Espírito, porque de fato o Espírito ora, o Espírito que está dentro de mim ora, e Ele intercede por mim, com gemidos inexprimíveis. Há um poder de Deus derramado sobre nós, o Espírito Santo age, nele existe amor, paz, é só nele que há, mas nós precisamos tomar cuidado para não apagar o Espírito, e não tirar o Espírito, não ser lançado fora. Mas como eu faço? Está aqui uma ilustração. Davi precisou clamar: Senhor, não afaste, não retire de mim teu Espírito, e conforme a sua vida de perdão, cria em meu Deus. Quando Davi orou, cria, a palavra criar, não é você pegar algo que já está pronto e fazer, isso é imitação, isso é o que o diabo faz. Criar é trazer novo, Senhor, do nada, assim como eu falei, cria em mim, faz algo novo em mim, Senhor. E o próprio Jesus falou: quem não nascer de novo, quem não nascer do novo, não herdará o reino dos céus. Quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Espírito perscruta todas as coisas, amém? O que eu creio nessa noite, que nós queremos orar, quero cantar esse canto com vocês, a gente tem pouco tempo, mas é que nessa noite o Espírito de Deus possa realmente transbordar em nós. Há uma palavra profética que veio hoje, que o próprio Jesus falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e declarar realmente o ano aceitável do Senhor, o dia da salvação do nosso Deus, a consolar os que choram, a trazer alegria, gente. Se está faltando alegria para você, o Espírito de Deus em nós, Ele vem para trazer alegria, quebrar vestes de tristeza, arrancar fora e trazer uma alegria nova. E essa alegria vai fazer você saltar de alegria, vai fazer você viver os seus dias para proclamar o ano aceitável do Senhor. Por isso que você não pode ficar parado, por isso que nós não podemos parar, nós não podemos deixar a carnalidade entrar, pensamentos que não são de Deus. Nós precisamos mergulhar no rio do Espírito de Deus. E o Senhor quer fazer isso em nossas vidas. Vamos ficar em pé, queridos. Levanta suas mãos ao Senhor. Nós te desejamos, Espírito Santo de Deus. Vamos cantar. Deixa fluir no Espírito. Se puder fechar os teus olhos, porque nada te atrapalha. Esteja sintonizado agora no Espírito de Deus. O Espírito que está dentro de você. O Espírito, ele não vem de visível aparência. O reino de Deus não é de uma visível aparência. O Espírito, ele está dentro de nós, ele age de dentro para fora. O Espírito de Deus quer agir, quer fluir. Deixa o Espírito tocar. Não deixa a tua mente vagar nessa noite. Não, mas deixa o Espírito Santo, controla, vem sobre mim. Renova minha mente, renova o Espírito.